128. Regressor Instruction. Capítulo 649. Doon Yoon-sung. 5. Autor. Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não parecia tão assustador vê-lo correndo com toda a força. Eu não sabia se ele não podia mais fingir ser forte, mas não era ruim para mim. Me perguntei se ele já tinha desistido de me sequestrar e me levar até Lúcifer, mas não podia me dar ao luxo de pensar nisso por enquanto. A prioridade dele não seria verificar se havia algo errado com meu corpo e se havia outros efeitos colaterais. Também terminei de checar se havia algo errado com meu corpo, mas não parecia haver outros efeitos colaterais. Por isso demorou muito. O brilhantismo que transbordava provavelmente era o processo de deixar meu corpo aceitar a divindade. Se Lúcifer me desse força do mesmo jeito que deu a Kim Il-sung, meu corpo não estouraria. Benignor e seus superiores provavelmente também haviam tomado medidas para garantir que não houvesse outros efeitos colaterais. Se houve algum efeito colateral, me perguntei se Doon Yoon-sung estava imaginando puxar um caminhão de 8 toneladas e correr para o salão da Guilda Azul. Não, se eu não tivesse falado no meio, o tático Kim Il-sung, que aumentou sua força no inferno, teria ficado ainda mais forte. O que era um pouco lamentável era que, apesar desse processo delicado, havia um limite para a quantidade que podia ser aceita. Doon Yoon-sung também recebeu 10 asas, então ela gostaria de me dar 10 asas também, mas parecia ter decidido que era fisicamente impossível. Foi uma pena, mas eu não fiquei chateado porque vi Kim Il-sung correndo em minha direção, chorando. Ah! Olha só nosso regressor. Depois de toda a confusão, claro, seu corpo estava coberto de feridas, e vestígios de queimadura pelo poder divino podiam ser vistos por toda parte. Parecia que ele queria dizer algo, mas não conseguia dizer direito, como se estivesse engasgando, o que me fez sentir um pouco culpada. Eu até achei que havia um problema com a função da linguagem dele. Ah, Também fiquei curioso para saber como eu pareceria para Kim Il-sung. Mesmo pensando bem, não estava familiarizado com minha forma atual. Nenhuma palavra parecia apropriada para descrever as asas feitas de luz que haviam ultrapassado a pureza da divindade. Cada pena e cada pedaço dele emanava um brilho esplêndido. No geral, emanava luz, e parecia tão sagrado que o advento de Benignore não podia superá-lo. A luz radiante preenchia o terreno escuro, incomparável ao passado quando tomei a poção bomba de luz. Parecia que minha existência sozinha poderia purificar todas as coisas sujas do mundo. No momento em que meus pés tocaram o chão, uma luz se espalhou rapidamente pelo lugar onde pisei. O Deus do Novo Mundo. A própria luz desceu. Apesar de ser eu, ainda era considerado assustador. Talvez, mesmo que alguém além de Kim Il-sung me visse, pensassem da mesma forma. Eu tinha um brilhantismo tão puro que nunca poderia ser poluído. Naturalmente, sorri levemente. Lúcifer, porra, você está assistindo? Eu ainda não tinha descoberto o que ela queria alcançar, mas só de ver o que ela tinha feito já parecia que ela já tinha se vingado o suficiente. Você passou dos limites, tá bom? Se eu fosse para o escuro, não trabalharia para ela. O plano em si estava errado desde o início. Será que um incidente trivial poderia quebrar o relacionamento entre Il-sung e eu? Mesmo sob ameaça, eu podia apostar que Kim Il-sung me escolheria incondicionalmente. Segurei o riso, mas não tive escolha a não ser sorrir suavemente. Agora estamos bem, né? Certo? Claro, ele não voltou perfeitamente. As asas negras como breu que ainda eram arrastadas para o chão chamaram minha atenção. No entanto, era uma situação mais ou menos esperada. Mesmo sendo Kim Il-sung, não havia como ser fácil liberar o poder transcendental que se instalou em seu corpo. Não era que ele estivesse segurando o poder. Deve ser impossível. Kim Il-sung já havia engolido o veneno. Ver que nem mesmo Benignore conseguia desintoxicar significava que não era um problema que pudesse ser resolvido imediatamente. Meu rosto estava prestes a se distorcer, mas o plano de Lúcifer havia sido arruinado, e eu me perguntava como ela estaria vendo a cena naquele momento. Quando vi o rosto do Kim Il-sung na luz, fiquei aliviado. Desculpa. Primeiro, um pedido de desculpas. Ok, esse é um bom fluxo. Você não vai ficar bravo, né? Certo? Achei que tinha visto muitas cenas de Kim Il-sung chorando ultimamente. Tentei puxá-lo para cima porque senti que ele estava caindo, mas ele se assustou e deu um passo para trás. Ele se puxou para cima,
Mas vendo que não podia se aproximar facilmente, parecia que não podia estar ao meu lado. Achei compreensível. Yun-sung estava completamente coberto de sangue e, pelos meus padrões, ele não tinha asas horríveis. Ele devia estar pensando que estava em contraste com o brilho da luz sagrada e ofuscante. Bem, achei que isso melhoraria gradualmente com o tempo. O poder de Lúcifer desapareceria de qualquer forma. Eu estou. Desculpa. Sim, você deveria se desculpar. Achei que tudo estava realmente arruinado. Eu estou. Desculpa. Você tentou me bater. Porra, isso é algo que você deveria realmente refletir. Desculpe por tudo. Está tudo bem. Eu entendo por que você fez isso. Sniff. Desculpa. Ah, droga. Ele acha que é por causa dele. Não parecia que ele estava apenas pedindo desculpas por aceitar o poder de Lúcifer. Senti que talvez ele sentisse desculpa por eu ser parente dele. Ele poderia estar se perguntando que, se fosse assim, Lake Leone, que poderia levar uma vida normal, pensaria que ele estava envolvido em assuntos complicados porque ficou parente dele. Acho que sim. Um pedido de desculpas emocionado por dizer que estava envolvido em coisas inúteis, que não deveria ter confessado que era um retornador e não deveria ter passado o fardo para mim. Culpar tudo em si mesmo também era um feito. Era uma opção melhor do que me culpar, mas ser culpado demais não fazia bem para a saúde mental dele. Como ele ainda parecia um pouco instável, seria melhor continuar a última conversa. Parecia que finalmente estava em um estado em que podia falar. Porque já é hora. Eu podia ver onde a enorme luz caía. Uma nova saída foi criada devido à luz que entrava pela masmorra. Enquanto abria levemente minhas asas, senti meu corpo se erguer lentamente. Eu não estava acostumado, mas usando uma sensação inédita, fiquei no topo do túmulo da rainha, e logo Yun-sung fez o mesmo. Um vasto continente imediatamente entrou em meus olhos. Estava escuro, mas as luzes das estrelas iluminavam uma vista noturna cintilante. É uma boa visão. É uma paisagem muito bonita. Eu preciso fazer isso direito. Não baixe a guarda, Kilong. O final é importante em tudo. O final é metade da batalha. Você precisa estar alerta e focar. Tive que olhar, pois nunca esqueceria aquela vista, mas tive que evitar parecer lamentável o máximo possível. Achei melhor fazer uma cara agridoce. Assenti, mostrando que havia aceitado o destino que me foi dado. Não estou triste. Lei Kyong não estava triste. A cena que eu presenciava desapareceria da minha memória algum dia, mas era uma paisagem que eu podia ver a qualquer momento. Mesmo que estivesse sozinho ou triste, Lei Kyong não desabaria porque seus preciosos colegas estariam com ele. Lei Kyong foi um herói trágico. Ele era alguém que jamais abandonaria o continente, alguém que aceitava todo o destino com seu corpo tão delicado que provavelmente seria quebrado. Sem perceber, revi a vista noturna novamente com lágrimas nos olhos. As lágrimas que escorriam pelos meus olhos não eram causadas pela angústia que sentia pelo meu destino, mas sim pela minha admiração pela bela paisagem. Era a reverberação da alma pura em direção à grande paisagem que a vivacidade e a natureza das pessoas que viviam no continente haviam combinado. Uau, porra! Minhas lágrimas brilham. Eu não sabia se era por causa da minha evolução para o grau mítico, mas as lágrimas que caíram continuaram brilhando. Só expressei minha surpresa por um instante. Yun-sung estava me olhando cuidadosamente. Afinal. É mesmo? Sim. Está realmente indo? Sim. Será que vai ficar tudo bem? Sim, vai ficar tudo bem. Nada vai acontecer. Se algo desse errado, a gente pegava e fugia. Aí não haveria problema. Você realmente conseguir suportar? Sim, seria impossível se eu estivesse sozinho, mas se todos estiverem comigo. É mesmo? Ok? Não me faça repetir o que eu disse. Eu te disse muitas vezes que ficaria tudo bem. Se eu perder a memória, você vai me jogar fora. Não, nunca. Então você será negligente. Não. Então não há problema. Claro, isso não significa que não seja infeliz, mas, claro, esquecendo as memórias que acumulei até hoje. Dói um pouco. Muita coisa aconteceu, afinal. Mas não teremos todos mais tempo juntos do que antes. Vamos poder passar mais momentos juntos com Ayan, Deokegu e todos os outros membros da guilda. Talvez eventos muito mais divertidos aconteçam do que antes. Haverá mais motivos para sorrir, assim como a paisagem diante de nós agora. Você não vai entender o que quero dizer. Não sei quando será, mas um dia chegará o dia em que esquecerei essa paisagem,
Mas vou conseguir capturar a mesma paisagem a qualquer momento. Afinal, essa paisagem nunca vai desaparecer. Você ainda não entende do que diabos eu estou falando. Não entendo. Não consigo entender. Espera, Yun-sung. Você vai entender isso em breve. Achei que era por causa do tempo, mas sentia ressentimento pelo céu imóvel e imutável. Quando se tornou constrangedor esperar muito tempo olhando para o céu sem dizer nada, mudanças começaram a acontecer no vasto céu. Claro, o último evento que eu estava preparando era um show ao pôr do sol para assistir com a Lee Ki-young. Foi então que Kim Il-sung olhou para mim e virou a cabeça. Na verdade, eu estava me perguntando quanto Kim Il-sung reagiria ao show do pôr do sol que ele assistiu comigo, mas pareceu que a resposta foi melhor do que eu esperava. Suas pupilas tremiam em tempo real. Ele não sabia exatamente do que eu estava falando ou o que queria dizer, mas achei que ele entenderia com isso. É uma paisagem incrível. Externamente, eu não lembrava do pôr do sol, e ele não aconteceu de fato, mas senti o mesmo. Mesmo que eu esquecesse o que aconteceu antes, novas memórias poderiam preencher aquele lugar. Não expliquei nada em palavras, mas Kim Il-sung pareceu sentir o suficiente. Seus ombros tremiam. Não consegui ler a expressão dele. Sinceramente, eu não sabia o que ele estava pensando naquele momento. No entanto, ele não parecia estar de mau humor. Talvez ele estivesse pensando em algo que já aconteceu antes. Se eu esquecer o que vejo agora. Sim. Por favor, me traga aqui para ver isso de novo. Cheirar. Ok. Poder ver isso de novo. Isso já é suficiente para mim. Cheirar. Cheirar. Sim. Sim. Quando vi o rosto de Kim Il-sung com lágrimas estourando, assenti. Funcionou bem. Ele finalmente entendeu o que eu quis dizer. Uma coisa que eu tinha certeza era que Il-sung estaria pensando. Quero guardar as memórias dele. Ou algo como, quero proteger este lugar. Kim Il-sung olhou para o horizonte. Um capítulo havia terminado, e o regressor foi mais uma vez lembrado de seu motivo para se levantar, seu motivo para lutar pelo continente. E naquela tarde, além do norte, uma luz enorme começou a cair. Era uma luz estranha que a humanidade nunca tinha visto. Regressor Instruction capítulo 650, Luz Estrangeira, 1, repórter Kim Sung-kyung. Sim, aqui é Kim Sung-kyung, repórter da Lindell News. Após cerca de 7 horas e 47 minutos desde que a luz estrangeira caiu do extremo norte, o escritório papal e o Comitê de Proteção e Gestão Continental ainda não fizeram nenhum anúncio oficial. A ansiedade e preocupação das pessoas estão aumentando. Um porta-voz da Santa Sé, Jaina, disse que está sendo investigado, mas o escritório papal ainda não conseguiu fazer um julgamento adequado. Especialistas externos também aguardam que sua equipe de investigação traga resultados. É verdade que o presidente Lee Ki-young bloqueou todo contato com o mundo exterior. Sim, atualmente, o presidente Lee Ki-young bloqueou contato com pessoas de fora. Há rumores de que ele tem um problema de saúde, mas, de qualquer forma, se aquela luz externa teve algum efeito adverso no presidente. Sinal. O Comitê de Proteção e Gestão Continental está controlando estritamente toda a região onde a luz estrangeira irrompeu. Uma equipe conjunta de investigação do Escritório Papal e do Comitê de Proteção e Gestão Continental montou um acampamento temporário nas proximidades. Eles estão trabalhando em uma investigação rápida, mas ainda não houve novas notícias. Disse que o cardeal honorário se estabilizou no momento. Sinal. Só temos de notícia, um breve briefing sobre a situação atual no estado. Sinal. Em meio ao rápido movimento das tropas do Centro de Treinamento Conjunto em direção à base avançada construída para se preparar para os demônios usando máscaras angelicais. Sinal. Título. Você viu as notícias. O que aconteceu? Autor, editor Kim Kyung-sik. A atmosfera parece indicar condições de guerra. Será que é verdade que demônios estão chegando? Morador da Vila Lindell. Não sei os detalhes. No entanto, parece certo que o clima está instável. As guildas em Lindell também estão se mudando para o norte de forma imprudente agora e, na verdade, quase terminaram sua colocação. No geral, parece que informações estão sendo bloqueadas para serem vazadas, e ainda não houve nenhum anúncio. Acho que a HGSAL provavelmente sabe disso. Quando isso acontece, a primeira reação geralmente vem da Guilda Azul. Na verdade, não sei se ele tem tempo para assistir isso. A Guilda Azul também parece estar em uma emergência agora. HGSAL.
Se você esperar um pouco, provavelmente será anunciado. Morador da Vila Lindell, por favor, me diga, HGSAL, eu te contaria se soubesse de algo. Só sei o que está sendo mostrado na mídia. As tropas estão se movendo por precaução, e a investigação ainda não foi concluída. Não é uma situação em que algo pode ser anunciado de forma imprudente. Me julgue, como um país pode ser assim. Já se passaram 7 horas desde o incidente, mas nenhum anúncio oficial foi divulgado. Normalmente não digo isso, mas não sei o que eles estão fazendo. E quanto ao desmaio do presidente Lee Keat-yong, eles têm que anunciar algo, para sabermos o que fazer. É fato que o anúncio oficial foi tarde porque as pessoas de alta patente estão se preparando para evacuação. Você concorda? Se anunciarem, seu continente está seguro. Espero que todos fiquem no lugar e aproveitem suas vidas diárias. Então estou certo. Eles devem estar imaginando um final onde vão nos abandonar e fugir. Colher de plástico. Eu sei do que Mi Jung está preocupado. Não sei quanto é mais alguém, mas o cardeal honorário Lee Keat-yong não é esse tipo de pessoa. Ele é famoso por sacrificar seu próprio corpo pelos desfavorecidos. Também recebi muita ajuda dele. HGSAL. Aquele desgraçado não é o Mi Jung. Colher de plástico. Ele não é Mi Jung. Ele fala de forma diferente, e a forma como tenta chamar atenção vai além do verdadeiro Mi Jung. Logo ele será atraído pelo palco. Você deveria ter se preparado melhor, Mi Jung. Você é esperto, Teresa, mas... Morador da Vila Lindell. Nossa, por favor, pare, sério. Isso já é perturbador demais. Colher de plástico, mas, por algum motivo, vocês dois são perfeitos um para o outro. Enquanto discutem, morador da Vila Lindell, concordo, HGSAL, cala a boca, presidente de Relações Públicas da HPGSL, vocês dois, sejam felizes, sinal, título, eu decepcionei alguém de quem gosto. Comentários, 128, autor, gosto da cor B1 título, status real da destruição continental. A destruição do continente após a falha do presidente em se levantar está acontecendo. Comentários, 123, autor, Mi Jung, título, seria bom se minhas mãos e olhos estivessem seguros mesmo que houvesse uma guerra. Só assim posso ler HGSAL. Comentários, 1221, autor, HGSAL não para nem em emergências, porra, que sorte. Não era nada demais, porra. Tive que soltar um suspiro de alívio. Fiquei aliviado, primeiro, por eu conhecer a paisagem após um cochilo, e segundo, por o mundo ainda não ter mudado. Depois de pensar que tudo tinha acabado, fiquei realmente surpreso quando o pilar de luz caiu do nada. Achei que o mundo seria arruinado depois que eu acordasse, mas não consegui suportar o retorno do telescópio e desmaiei mesmo assim. Não seria razoável eu pensar assim do meu ponto de vista. Ouvi uma voz ao meu lado quando eu estava olhando sozinho para o espelho e rindo. Por que você está rindo assim que acorda? Nem é uma situação em que você deveria reagir assim. Ao virar a cabeça, vi Leiji, que me olhava como se estivesse assistindo a algo divertido. Só isso e aquilo. Acabei de ver que a coluna de luz caiu e desmaiou. Eu estava preocupado que, se eu acordasse, despertaria para o mundo de Apocalipse. Mas parece que nada demais aconteceu. É bom, Ji. Deve ter sido realmente surpreendente. Bem, achei que tudo seria arruinado. Felizmente, não parece ser isso. Não, deixando isso de lado. Ji, e quanto ao juramento que fizemos? Eu queria ficar com ele, mas era realmente inevitável. Achei que você diria isso, e você realmente disse. Por que você mantém algo assim em mente? Deu certo, então é isso. O mestre da Guilda Azul pagou pelo charter aqui? Quer dizer... Enfim, sério. Não, esquece. Qual o sentido de discutir sobre isso, né? Aliás, você acordou cedo dessa vez. Sim. Depois que eu desmaio, geralmente dura pelo menos 3 dias. Seus olhos começaram a expressar dúvidas, se eu tinha comido algo bom ou se era só atuação. Para ser honesto, fui forçado a concordar que as suspeitas dela eram racionais. Também tive que ficar um pouco surpreso. Quem diria que eu acordaria tão rápido depois de experimentar um rebote com o uso do telescópio de Elune? Comi algo realmente bom. A divindade transbordava por todo o meu corpo, então como um mero rebote poderia ser um problema? Eu estava tão saudável que sentia que podia fazer mais de 100 flexões.
Vendo que estou aqui, Yunsung provavelmente também conseguiu pensar em ele. Me perguntei se estaria nos braços de Lúcifer quando abrisse os olhos, mas felizmente, isso não aconteceu. Apesar de ainda ser afetado pela influência dela, pelo menos que Yunsung não pensou em me sequestrar. Deve ter sido óbvio que ele havia encontrado o caminho perdido novamente. Ele até ficou ao meu lado. Que mais palavras eu precisaria? Significava que, se o continente estivesse prestes a ser destruído, ele me levaria e fugiria. Juntar tudo no fato de que ele havia consertado bem o incidente. Também queria valorizar o fato de que os desgraçados demônios não saíram imediatamente. Na verdade, a questão era, por que uma luz estrangeira de repente desceu no norte? A propósito, qual é a causa de tudo isso? Droga, é óbvio qual é a causa. Era só um palpite, mas uma hipótese muito confiável permanecia na minha cabeça. O continente rachou. Claro, ainda não havia sido confirmado. Até eu, que tinha uma personalidade que gostava de culpar os outros, pensava isso, então quis acreditar que as pessoas de cima não eram tão assim. É ridículo. Isso não pode ser. A hipótese a ser considerada era que uma anomalia havia ocorrido no sistema de segurança do continente devido à interferência contínua. Talvez a fenda no continente, que mal estava sendo bloqueada, tenha sido ainda mais ampliada pelos superiores de Lúcifer e Benignore. Era uma hipótese grosseira, mas parecia ser assim por algum motivo. A rachadura não era uma das razões pelas quais os deuses relutavam em se envolver com as coisas do nosso mundo. Lúcifer e os superiores dos deuses forçaram a entrada na divindade, criando uma lacuna como resultado. Era razoável suspeitar que um estranho estava se misturando entre eles. Mesmo. Pode ter sido uma situação em que a torneira foi enrolada com fita adesiva às pressas, mas como isso poderia impedir o vazamento de água? Me perguntei se não importava se eu julgasse que a nuvem de luz estranha que estava sendo derramada era um jato de água vazando. Talvez Kim Il-sung estivesse sentado ao meu lado, percebendo que o deus exterior chegaria imediatamente. Eu não sabia quanto tempo levaria, mas talvez tenhamos um tempo. Essa notícia foi a mais afortunada entre as desventuras. Vou verificar um pouco mais claramente e te conto depois. É algo que ainda não posso ter certeza. Então, quanto tempo resta? Também não sei disso. Preciso estudar um pouco mais. Talvez mais ou menos um mês. Acho que não temos tanto tempo assim, mas pode ser o caso se tivermos sorte. Ah, onde foi o Insung? Ele foi a uma reunião de contramedidas. Se não fosse por isso, ele estaria aqui. Você não foi? Qual o sentido de ter uma reunião sem você? Nem pensei em participar porque parecia que só acabaria depois de discutir coisas sem sentido, e era só uma perda de tempo. Também só existem humanos que não têm muito valor nutricional lá. E quanto a Xuejin? Ela acordou? E quanto a Rafael? O grupo de Rafael agora está deitado e se recuperando, e a Jin também. Ela deve ter ido com Yunsung. Não. Ela está no quarto dela. Ainda? Por quem o Sung disse que iria sozinho? Ah, eu estava tentando perguntar, mas vocês brigaram. É a primeira vez que vejo um olhar tão frio neste mundo. Eu nem sempre digo isso, mas o jeito que o mestre da Guilda Azul olhou para nosso Yajin foi como se ele estivesse vendo lixo humano. Desde quando ele olha para Yajin assim? Achei que ia ter derramamento de sangue ali. Eu até a deixei bonita, mas o que ele disse? Ele disse para ela fazer seu trabalho direito. Ele disse que ela não precisava mais se reportar a ele e não dizer coisas inúteis. E no fim, ele até olhou para ela como se tivesse cortado os laços com ela, sabe? E Xuejin estendeu a mão para ele sem perceber, mas ele a afastou. Sabe, dizem que quando alguém fica muito bravo, nem entra em raiva. Não é só um ponto em que ele não gosta dela. Ele parecia completamente enojado. Af, só sentia arrepios. Ah, acho que ele mudou. Havia um problema lá dentro, certo? Houve um problema mesmo. No entanto, eu nem consigo imaginar que ele teria dito isso para Xuejin. Claro, o motivo era esperado, mas... Uau, ele deve ter se sentido realmente traído. Eu quase tinha certeza de que ele achava que Xuejin o havia traído. Do ponto de vista de Kim Il-sung, isso significava que ela continuava a relatar informações falsas. Era natural que ele ficasse com raiva. Claro, a influência de Doon Il-sung o fez sacudir a mão dele e dizer palavras duras. Ele parecia ter expressado seus sentimentos de forma mais exagerada do que pretendia, já que ainda não conseguia escapar completamente das asas negras.
Era verdade que Xue Jin havia feito uma denúncia falsa para Kim Sung. Por isso, não havia como evitar. No entanto, não era irracional que um senso de responsabilidade fizesse meu coração tremer. Claro, eu estava em uma posição de terceira parte, mas como eu poderia agir de forma apática diante da crise do meu amigo? Ela também me ajudou muito. Acho que preciso ajudá-lo um pouco com isso. Eu tinha que pensar que sim. Como ele estava em uma reunião, parecia que não era tão ruim ir. Não, eu tinha que ir de qualquer jeito. De qualquer forma, eu precisava fazer um briefing sobre a situação geral. Vamos nos preparar para partir, Ji. Diga para o Yejin se preparar também. Também vou à reunião de contramedidas. Você vai agora? Sim. Lei Ji me olhava, quase perguntando se tudo ficaria bem. Regressor Instruction capítulo 651, Luz Estrangeira, 2. Se souberem que você se mexeu assim que se levantou, vão fazer escândalo de novo. Bem, eu não posso te impedir. Se quiser fazer isso, vou ligar para a Yejin. Mas por que Yejin? No seu quarto. Eu estava confortando ela um pouco. Tem alguém aqui que não saiba que Yejin gosta do seu mestre da guilda? Como eu poderia simplesmente deixá-la ir? Tive que dar um pouco de bebida para ela. Ela fica bêbada bem rápido. Ah, você deveria mandar uma mensagem para Jungayan, avisando que você chegou. Suei muito para impedir que ela viesse aqui. Você tem que tranquilizá-la dizendo que está bem, certo? Ela parecia ficar mais ansiosa à medida que ouvia várias coisas pela mídia. Ah, eu deveria. Acho que você lidou bem com ela. Claro que ouvi. Na verdade, ela parece ter sofrido muito, mas a Guilda Azul disse que ela não precisava se preocupar com isso, pois fazia parte do controle da opinião pública. Ela só se acalmou quando eu disse que você estava ocupado com o trabalho a ser feito. Incluindo Yejin, Kim Sung e Park Lian. Só alguns são provavelmente tudo o que sabe sobre esse incidente. Ah, e o Deokegu? O que Deokegu está fazendo? Claro, ele foi para o norte rapidamente. Helena, Sun Yeon, Wang Jeongyeon e o resto da Guilda Azul estão todos localizados no norte. O mesmo vale para o Mercenário Vermelho, Shaiha e nossa Yeonjou. Primeiro, completei o desdobramento das tropas conforme escrito no manual existente. Mas você vai consertar isso. Claro, tudo foi feito sob a suposição de que você está pronto, e agora é diferente. Eu imaginei que sim, e dei um toque pessoal mais ou menos meu. Fiz isso assumindo que ainda não está pronto. Eu só tenho diretrizes básicas, então confira elas. Coloquei nossos adversários políticos em um bom equilíbrio em uma área de alto risco. Eu não sabia quantos colocar para que ainda pudessem segurar com moderação enquanto morriam lentamente. Essa é sua especialidade, certo? Sério. Você é tão competente. Por que você é tão legal? Não havia necessidade de dizer nada. Enquanto isso, quando agi e fez tudo isso, fazia parte das minhas expectativas que Lei Ji estivesse passando por um momento agitado, mas mesmo no meio de acalmar a imprensa e opinião pública, ela criou essas diretrizes. Ji. O quê? Eu realmente te amo. Eu também te amo, especialmente quando você ri de forma lasciva como agora. Eu sempre vejo esse olhar, mas ainda acho sexy demais. Ai, de qualquer forma, restam apenas algumas guildas em Lindell. Pensando bem, Yuno Kazugano disse que tinha algo a dizer para você, então depois dessa reunião, entre em contato com ela imediatamente. E como eu disse antes, envie uma mensagem para Jungayan agora. Ok. Preparei uma troca de roupa e uma bolsa. Você pode mudar sozinho. Eu vou para a decolagem do grifo com o Yejin. Ou quer que eu te ajude a se arrumar? Eu não sou uma criança. Eu vou alcançar, Ji. Como você disse, acho que devo entrar em contato com o Ayan primeiro. Não apresse os preparativos. Sim, ó. E você deveria aumentar o salário do Ansora. Enquanto dizia isso, eu a observava acenando com a mão e saindo pela porta. Sim, ela realmente merece um aumento. Lembrei que o motivo de Jungayan ter aguentado tanto tempo foi por causa da repressão de Ansora. Não tem como ela ouvir a Lei Ji. Talvez os esforços sangrentos de Ansora acalmassem. Ao abaixar levemente a cabeça, vi o espelho de mão, que estava vibrando o tempo todo. Claro, havia mais de alguns milhares de mensagens acumuladas. Você ainda está ocupado? Estou com saudades. Sinto muito sua falta. Quando você vai terminar seu trabalho? Ainda assim, você deve me contatar por um momento. Sinto sua falta. Sinto sua falta. Você não está encontrando outras pessoas agora, né?
Não tem como você fazer isso. Sinto muito sua falta. Por favor, me envie uma resposta. O que você está fazendo agora? Por que você está na cama, sem se mexer? Você não está com outra pessoa, né? Você está trabalhando, né? O que você está fazendo? Por favor, entre em contato comigo. Como esperado, muitas mensagens acumuladas se destacaram. Cerca de 2.500. É. Menos do que o esperado. Naquele momento, também percebi que Ansora impediu desesperadamente. Depois de escrever que eu passaria em breve, a resposta de Jungayan apareceu imediatamente após apertar o botão de enviar. Então rolei a página para baixo. Desculpa, Ayan. Várias coisas aconteceram de repente, então estou muito ocupado. Vou resolver isso o mais rápido possível e vou até você imediatamente. Aguente firme. Sim, sim, venha rápido. Senti tanto a sua falta, de verdade. Sinto muito sua falta. Pode me ligar? Quero ver seu rosto. Você está ocupado. Ela deve ter esperado ansiosamente pela minha mensagem o dia todo. Não tive escolha a não ser duvidar se ela estava fazendo o que eu mandava. Ansora teria ficado o máximo possível na sala de trabalho, mas Jungayan devia estar apenas olhando para o espelho de mão ou janela. Usando o telescópio, olhei para a sala de trabalho para ver se ela estava bem. Como esperado, pude ver Jungayan deitado na cama encarando o espelho de mão. O pequeno problema era que o lugar onde ela estava não era o quarto dela, mas o meu. Que? Não conseguia entender o propósito dos objetos espalhados, mas havia vestígios dela ficando naquele quarto enquanto eu não estava por perto. Não era uma expressão apropriada, mas parecia um cômodo onde o filhote havia deixado tudo uma bagunça, cansado de esperar pelo dono. Porque a escova de dentes dela está ali. A diferença era que ele seria restaurado antes de eu chegar ao quarto, mas essa parte era ainda mais assustadora. Eu não sabia se era por causa do ano prometido ou porque ela já tinha se acostumado a esperar, mas o clima que me dizia que ela estava aguentando bem do jeito dela foi um pouco surpreendente. Claro, os livros mágicos rasgados e outros objetos mostravam que ela havia acumulado estresse com um incidente recente. No entanto, se fosse sua versão do passado, ela teria vindo imediatamente depois de explodir. Sora, obrigado. Sério. Ansora abriu a porta e entrou assim que pensei nisso. Jungayan, é hora da refeição. Ah! Jungayan pulou da cama. Ansora ria, mas suas costas já estavam molhadas de suor. Isso não era prova de que ela estava em uma situação de vida ou morte durante o tempo em que não conseguiu me contatar? Fiquei um pouco mal do Ansora, mas o que mais chamou a atenção do que suas costas molhadas foi a refeição que ela trouxe. O que? O que é isso? O que? Um personagem que parecia ter feito usando meu rosto como base estava no prato que Ansora trouxe. Era uma peça de trabalho que seria um desperdício para comer. Era tão bem feito que até me perguntei se Sora encontrou um novo talento ao montar os anjos. Jungayan também olhava para o resultado de boca aberta. Ela então começou a falar enquanto olhava para o espelho de mão como se estivesse exibindo. Opa me mandou mensagem. E eu entendi. Isso é bom. Isso é muito bom. Ah, que sorte. É exatamente como eu disse. Eu te disse que ele entraria em contato em breve. E olha isso. Dizem que ele ainda está bloqueando todo o contato com o lado de fora. Mas ele entrou em contato com você primeiro, certo? É amor verdadeiro. Ah, é amor verdadeiro. Amor. Certo? Sim, amor, amor. Ainda há muito trabalho a fazer, então pode demorar um pouco até ele chegar. Como é algo grande, ele provavelmente está ocupado. Ele não teria te esquecido no meio disso, certo? É amor verdadeiro. Sim, isso é amor verdadeiro. Ei, você acha? Certo. Não deveria começar a organizar o quarto agora. Claro, ele não vai chegar tão cedo. Em alguns dias, vou arrumar tudo em sua condição original. Ah, você não deveria ficar assim. Tem que mandar uma resposta. E hoje, enquanto você assistia ao vídeo que preparei antes de dormir. Ah, tenho que te mostrar o álbum de recortes que você fez ontem. Tem coisas acontecendo na Benignoret. Eu tomei todos. Que tal se divertir assistindo isso hoje? Eu sinto falta dele. Comer. Vou trazer agora. Traga isso também. Ah, você está falando da revista de casamentos que te mostrei da última vez. Aquele que deu que Gu coletou, certo? Então eu trago isso também. Você só continua comendo. Ver Ansora saindo apressada da sala depois de dizer isso pareceu honestamente respeitável. Queria dar uma ovação de pé para ela. Pensando melhor.
Objetos não identificados se destacavam por toda a sala. Fiquei aliviada ao pensar que Ayan estava feliz morando no meu quarto, mas ela está seguindo o cronograma de treinamento. Havia alguns livros de magia, mas pareciam ter sido descartados depois de lê-los direito. Sinceramente, eu queria dizer que não era hora de fazer isso. Embora tivesse alcançado um crescimento tremendo após um ano de promessas, ainda não é suficiente. Como a agenda estava sendo apressada mais rápido do que o esperado, nosso tempo já curto ficou ainda mais curto. Por mais que Jungayan fosse necessária para o fluxo geral, eu ficava me perguntando quanto ela havia evoluído. Você estava se esforçando bastante no treino, né? Foi um espetáculo vê-la se levantar abruptamente e jogar o livro rasgado assim que pressionei firmemente o espelho de mão. Sim, eu estava. A resposta foi, ainda mais, um espetáculo. Era ridículo demais. Talvez Aya não achasse que era mentira. Talvez ela achasse que era verdade que estava lendo quando enviei a mensagem. Verifiquei só por precaução, mas a mudança nos atributos dela foi realmente pequena demais. Jungayan, ela está bem do jeito que está? Esse pensamento encheu minha cabeça. Quem sabia quando e em que momento os demônios usando máscaras angelicais apareceriam daquele aglomerado de luz. Parecia que Ansura também não era suficiente para incentivar seu treinamento. Talvez ela não tivesse um limite, já que precisava colocar sua própria sobrevivência como prioridade máxima e não ir contra os desejos de Jungayan o máximo possível. Achei que seria aceitável manter o estado atual, mas estava com um gosto amargo na boca. Foi porque o fluxo de luz vazando continuava me incomodando. Na verdade, a única coisa que me satisfazia naquele momento foi Kim Sung. Eu não fiquei relutante, mas conforme seu nível subia com o poder de Lúcifer, me perguntei se ele ganhou mais poder que Kim Sung na primeira linha do tempo. Claro, além de Kim Sung não ter chegado às especificações finais da primeira rodada, não foi uma grande guerra que durou muito tempo. Não importava o quanto o Comitê de Proteção e Gestão Continental apoiasse, eles não conseguiriam ser uma força igual aos guerreiros formados além da comunhão. O lixo mascarado já havia treinado até os guerreiros da primeira rodada. O nível geral do continente seria maior, mas era irrazoável dizer que eles haviam passado por uma crise real. Claro, Jungayan também foi incluído nessa categoria. O Jungayan da segunda rodada ainda era menor que o Jungayan da primeira rodada. Como foi o que Kim Sung disse, isso ficou claro. Na verdade, se o plano original tivesse sido seguido, não haveria problema, mas na situação atual, achei que seria suficiente. Ponto de um problema. A preparação ainda era insuficiente, e se os raios de luz explodissem após um ano, eu ficaria grato, mas não havia como isso acontecer. Talvez o futuro de Yuno Kazugano tenha previsto essa situação. Depois de bater na coxa com o dedo, não tive escolha a não ser mexer o dedo sem perceber. Você descansou por muito tempo. Fiquei um pouco arrependido pelo timing, mas não havia muitas opções. A situação era muito grave e urgente demais. Mijin, você está treinando duro. Quero que saiba que acho que você é o caso de essa questão. Dependo muito de você, e estou especialmente ansioso pela sua magia. Você é o centro do plano. Depois que esse trabalho acabar, nós. O quê? Opa, quem é Mijin? Ah, nada, Ayan. Não se preocupe com isso. Parece que enviei a mensagem errada. Acho que fui hackeado. Eu senti muito pelo Jungayan, mas parecia que eu deveria ter sentido isso por Ansora. É um hack. Regressor Instruction capítulo 652. O Salvador e Herói do Continente. Na verdade, eu não achava que a mensagem que enviei fosse algo tão importante. Só enviei uma mensagem com a nuance de que havia uma mulher misteriosa, uma bruxa chamada Mijin, e que Lei Keong confiava muito nela. No entanto, posso afirmar que o efeito seria ótimo. A curiosidade naturalmente surgiu no rosto de Jungayan enquanto ela encarava o espelho da mão da deusa. Foi um espetáculo vê-la olhando para aquilo enquanto mantinha uma expressão vazia por um tempo, esfregando os olhos, e parecia que ela ainda não tinha entendido que tipo de situação era. Ela provavelmente não entendia bem que tipo de mensagem leu naquele momento. Se o poder que movia Kim Sung era o pôr do sol e a amizade, o poder que fazia Jungayan se mover era o ciúme e a raiva. Claro, ela estava crescendo de forma constante mesmo sem isso, mas não era fato que todos sabiam que o que precisávamos naquele momento não era crescimento constante. Para corrigir o indolente Jungayan, uma certa quantidade de Stempak precisava ser administrada, e essa era a Mijin.
Uma bruxa gênia desconhecida. Isso vai funcionar. Tinha que funcionar. Claro, eu estava nervoso que ela explodisse de repente, mas achei que teria controle suficiente naquele momento. Ela não aguentou por um ano. Se tivesse Ansor ao seu lado, era muito provável que não fosse tão longe em provar sua inocência como antes. Embora eu tenha acabado de fazer isso, não consegui evitar engolir em seco. Foi então que o rosto de Jungaian ficou pálido. Hein? Seu rosto lentamente ficou tenso. Hein? Hein? Eu podia ter certeza de que não demoraria para ela perceber que a desculpa ridícula de Aking era mentira. Foi um comentário absurdo, não importava como eu olhasse. Quem é? Quem é Mijin? Quem é Mijin? Quem? Perguntei quem ela era. A primeira foi questionar. Logo, pude vê-la roendo as unhas. Talvez esse fosse o segundo passo. Ela batia urgentemente no espelho de mão da deusa como se fosse difícil de suportar, mas meu espelho já estava em chamada há muito tempo. Como Jungaian ouviu uma voz dizendo que o cliente estava em uma chamada naquele momento, o telescópio mostrou que ela estava fazendo um barulho estranho. Achei que não havia assim há muito tempo. Como se correspondesse às minhas expectativas, Jungaian começou lentamente a reencontrar quem era antes. Como se seu rosto pacífico fosse uma mentira, parecia que seu humor em mudança já havia saído do controle. Quem? Quem é? Perguntei quem era. Quem é? Quem é Mijin? Que? Mijin? Mijin? Parecia óbvio demais, mas não era como se Jungaian não tivesse orgulho. Ela entendia melhor do que ninguém que eu não tinha como substituí-la. Durante o ano que viveu na Torre Mágica, ela foi amada e respeitada pelos velhos homens da Torre Mágica, então conhecia sua própria grandeza melhor do que qualquer outra pessoa. A maga número 1 do continente era Jungaian, e ela sabia que só ela possuía magia de teletransporte e poder de fogo insubstituível. Talvez ela até tenha dividido com precisão a linha entre Shai-Ha e ela mesma. Embora Shai-Ha fosse forte, como vanguardista, havia Kim Un-sung, que era mais forte que Shaira. Talvez ela sorrisse quanto mais eu ficava com Kim Un-sung. Se eu olhasse diretamente para ele e usasse o reino animal como metáfora, pareceria que Kim Un-sung estava corroendo a posição da Shai-Ha. Ela devia estar pensando que sua posição era muito sólida. O único mago era Jungaian. Já construí meu domínio. Peguei o anel, e não tem nada ruim. Um ano foi um pouco difícil, mas agora é o fim da dificuldade e o começo da felicidade. Opa está ocupado ultimamente, então não se dá bem com os outros. Agora é o mundo de Jungaian. Ela talvez tenha pensado isso. Mesmo que houvesse bruxos de nível incomparável, eles pareceriam pessoas primitivas que usam magia primitiva aos olhos dela de qualquer forma. Quando se tratava de magia, ela tinha certeza de que Lei Kiliong nunca a abandonaria porque dependia dela. Afinal, seu opa gostava de pessoas competentes. Claro, tudo isso era um julgamento que vinha depois de excluir todas as emoções que poderiam ser compartilhadas em um relacionamento comum. Eu podia ter certeza de que Jungaian, que era esperta à sua maneira, estava assumindo isso. Nesse sentido, a mensagem que acabara de receber pode ter sido um comentário que feriu seu orgulho. Depois de coçar a cabeça dela, pude ver que ela estava imediatamente entrando em contato com alguém. Ah, não é esse o nosso Jungaian. Aqui devo a honra. É sua decisão. Ah. Quem é Mijin? O Mijin está aí? Que? Você está? Perguntei quem é o Mijin. Que é quem? Mijin. Do que você está falando? Se calma primeiro. Ela está aí? Ela está aí? Estou perguntando se ela está na Torre Mágica. A Torre Mágica. Ah, sim. Primeiro, vou verificar. Se houver um bruxo chamado Mijin registrado na comunidade da Torre Mágica. Mijin, me traga Mijin. Trago o Mijin agora. Umph. Vendo que ela estava irritada com o cajado da Torre Mágica, parecia que já havia entrado no nível médio de raiva e que estava prestes a subir para um nível ainda mais alto. Achei que magos chamados Mijin poderiam desaparecer em Lindell. No entanto, Ansora, que recebia um salário anual que incluía uma mesada de subsistência, evitou seu alto nível de raiva. O que é? Jungaian? Que? Quem é Mijin? Mijin. Claro, um rosto mais pálido que o de Jungaian se destacava. Em ambos os olhos, o instinto de sobrevivência dos herbívoros dizendo para ela viver desesperadamente era mostrado. Jungaian, que até aquele momento sorria radiante, de repente começou a chorar. Então como ela poderia mostrar uma reação comum?
Eu podia afirmar que não demoraria para ela entender que um incidente que ela não sabia havia ocorrido e que estava prestes a acontecer naquele momento. Eu podia ver a cabeça dela girando rapidamente por causa dos olhos cheios de medo. Quando apertei o espelho de mão, Sora olhou para trás e conferiu a mensagem. Não existe nenhum Mijin. Criei um rival fictício porque parecia que o Ayan precisava de treinamento. Aquele babaca. Aquele desgraçado. Um pequeno assobio pôde ser ouvido então. Estou ouvindo tudo, Sora. Talvez mesmo sem ouvir, eu já pudesse deduzir qual seria a reação dela. Isso. Aquele filho da mãe. Sério, seu filho da puta, você está falando sério. Você quer dizer desgraçado. Talvez ela tenha percebido imediatamente o que eu esperava dela. Ansura não era um ícone de inteligência e aprendizado. O que mais posso fazer? Mas o que eu deveria fazer? Por que continuar me dando? Que fardo? De alguma forma, ouvi uma frase que me lembrou as palavras de Kim Sung. Estranhamente, eu sentia que era alguém do alto, mas Lei Kyeon, a luz do novo mundo, não confiou essa missão perigosa sem nenhuma compensação. Se esse trabalho acabar bem, eu 100% te levo para outro lugar. Foi então que Ansura mordeu a boca com força. Dependendo da situação, até a transferência é possível. Na verdade, transferir é difícil, mas mudar para outro lugar é uma certeza. Você trabalhou duro até agora, e está na hora de Sora ver a luz do dia. Este é seu último emprego. Vamos fazer dessa vez e nos aposentar. Eu podia ver suor frio escorrendo da testa dela. Ela engoliu em seco, seu rosto aparentemente contendo todo tipo de emoção. Talvez houvesse um conflito interno tremendo em sua mente. É mesmo. Depois de ver Jungayan mostrar a mensagem para ela não teria pensado mais nisso. Ela teria pensado que a maneira mais fácil de resolver a situação era na sua frente. É um pouco forçado, mas se eu fingisse ser inocente como se realmente tivesse sido hackeada era a forma mais fácil de lidar com o Jungayan irritado. Acho que você foi realmente hackeado. Transmitir desesperada e persuasivamente essa besteira poderia aliviar a raiva de Jungayan naquele momento. Havia dúvidas, mas dependendo de como Ansura falaria, Jungayan provavelmente concordaria. Talvez esse padrão fosse o segredo para a sobrevivência de Ansura. No entanto, os olhos de Ansura pareciam já ter tomado a decisão. Quantas pessoas resistiriam a ver a fruta doce diante dos olhos? Observei enquanto ela continuava a pensar que não podia continuar vivendo assim e que não poderia ficar para sempre à beira do abismo. Não pude deixar de olhar para ela com um olhar um pouco tenso. Mijin. Você sabe quem é Mijin? Foi então que Ansura, que havia engolido em seco várias vezes, falou. Isso. Eu quero dizer. Você sabe quem ela é? Sinceramente, fiquei um pouco assustado ao ver Jungayan olhando silenciosamente para uma Sura sem piscar nenhuma vez. Mesmo de um passo de distância, era difícil imaginar quanta pressão a Sura estava sob o momento. Quis enviar uma palavra de apoio quando vi que ela estava tendo dificuldade para expressar suas palavras. Você consegue, Sora. Você está salvando o mundo. Então. Você consegue. Você precisa superar seu medo. Você está próximo do Ayan agora, né? Sim, acho que já ouvi falar dela. Isso. Park Mijin. É-se sério? Sim. Isso. Não sei exatamente em que região ela está, mas recentemente. Sim, ouvi falar de um bruxo que ficou famoso em todos os lugares. Enquanto crescia de forma explosiva. Talvez seja aquela pessoa. Em algum momento, não ouvi mais nada. E todos os materiais relacionados também foram apagados. Eu estava me perguntando onde ela estava e o que estava fazendo. Isso provavelmente é. Sim, é isso. Ouvi dizer que é um pool de talentos sendo gerenciado separadamente pelo Comitê de Gestão de Proteção Continental, e parece que foi feito com confidencialidade. Acho que é parecido com isso. Poucas pessoas sabem sobre ela, incluindo o vice-mestre da guilda. Sim, é um grupo armado secretamente em crescimento. Claro, isso não existia, mas ouvir as palavras de Ansura me deixou incrivelmente orgulhosa. Ela não era do mesmo tipo que eu e a Ji. Ela teve um incidente humilhante no meio do tempo, e desmaiou bastante, mas como ainda estava viva e bem, não pude deixar de sorrir. Hugo. Pode ficar tranquilo. Quer dizer, parecia que eu já tinha visto ela uma vez no passado. Ela não é do tipo que os mestres da vice-guilda gostariam. Olha isso. A mensagem só torce por ela. É diferente da mensagem calorosa enviada a Jungayan.
Ele parecia expressar que estava se apoiando nela de forma humana. Como um bruxo. Acho que ele hesitou em responder porque tinha medo de você se machucar. Não é nada demais, então você não precisa se preocupar. Af. Mas, se ele confia nela assim, ela é definitivamente ótima. Mesmo antes dos rumores desaparecerem, ouvi dizer que ela usa um nível muito alto de magia. Jungayan. Jungayan. Jungar. Você consegue, Sora. Não perca. Você tem que lutar contra o medo. Jung. Ayan. Você consegue. Porra. Então. Aguenta firme, Sora. O suficiente para ouvir palavras. No público que a compara. Convosco. Provavelmente é por isso que Lei Keelong confia no Parque Mijin assim, né? Ah. Ah ah. Embora momentâneo, parecia que o tempo havia parado. Porra, você realmente falou. Você realmente conseguiu, sua louca. Não consegui evitar desviar o olhar. Regressor Instruction capítulo 653, o Salvador e Herói do Continente, 2. Era assim que o ambiente era sério na sala. Ansura disse que não era nada demais, mas como ela não se importaria com isso? Mesmo que eu estivesse na mesma posição que Jungayan, era uma situação em que inevitavelmente eu ficaria desconfortável. Por exemplo, vamos supor que Kim Il-sung estivesse secretamente criando soldados, administradores ou alquimistas, e um dos alquimistas fosse chamado de gênio, comparável a Lei Keelong. Um dia, quando eu sentisse que Kim Il-sung estava me evitando, como eu me sentiria se recebesse a mesma mensagem? Jin King, estou realmente ansiosa por essa pesquisa. Quero que saiba que Jin King é a única esperança para o desenvolvimento da alquimia do continente. O que? Ah, desculpa, Keelong. Parece que o espelho de mão foi hackeado. Não ligue para isso. Parece que foi hackeado. O quê? Porra, o que foi? Você está brincando comigo agora. Se fosse comigo, eu poderia garantir que teria feito daquele desgraçado um invocador de demônios a qualquer custo. Por isso, é claro, Jungayan reagiria assim. O mínimo que ela podia fazer era expressar sua raiva a mago fictício chamado Park Mijin, mas eu tinha certeza de que ela não ficaria satisfeita sem eliminá-la. Talvez todos os nomeados Mijin no continente tivessem suas vidas ameaçadas. Claro, ela não conseguiu eliminar o grupo de talentos que eu gerenciava. Se fosse eu, pensaria que não haveria outro jeito, mas Jungayan, que ainda não tinha chegado ao limite, tinha mais uma opção. Habilidade. Se ela mostrasse suas habilidades e provasse ser a melhor bruxa, não haveria problema. Se ela não tivesse confiança em suas habilidades, talvez preferisse a primeira opção, mas Jungayan era diferente de mim. Embora tenha se tornado um pouco preguiçosa, era por natureza uma bruxa genial e tinha potencial para estar entre as 5 melhores do continente. Em alguns casos, ela é esmagadoramente a número 1. Por exemplo, magia em grande escala. O que era impossível para Kim Il-sung fazer, Jungayan podia assumir. Lutar contra os chefes principais era função de Kim Il-sung, mas era a crença acadêmica que ele não conseguiria alcançá-los sem as habilidades de Jungayan. Talvez até Ansura entendesse esse sentimento. Queria contar a missão exata para ela, mas o problema era que ela não estava em uma situação em que pudesse olhar mensagens. Mordendo os lábios com força, ela esperava para ver que tipo de reação Jungayan teria. Provavelmente é besteira. Não podemos compará-la. Para você, mas... não. Eu realmente odeio Park Mijin. Ela é realmente irritante. É-se certo. Park Mijin é irritante, né? Sim, ela. Ela é irritante. Gostaria de poder contar um pouco mais para ela. Isso veio à minha mente quando vi Soran parecendo não saber como lidar com a situação. Talvez eu consiga fazer isso agora. Talvez eu pudesse fazer algo parecido com o que Benignore fez. Agora tenho asas. Também ganhei divindade. Não seria possível transmitir pensamentos ou entregar missões? Operei lentamente com a sensação de remover um pouco da divindade dentro de mim, e quando enviei para Ansura, senti que algo definitivamente foi entregue. Era bem plausível, pois eu disse algo que queria detalhar, gerando uma missão forçada de grau comum. Diga a ela que Park Mijin está no comando do Noroeste. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansura. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O jogador Ansura não receberá nenhum. O que? Funcionou mesmo. Eu realmente não achava que isso seria possível. Claro, achei que havia alguma possibilidade, mas... funcionou mesmo, droga.
Como eu tinha ganhado uma classe de grau mítico, tudo bem me chamar de semideusa. Ansora, que eu conseguia ver pelo telescópio, parecia muito surpresa, mas recuperou o choque ao perceber qual método eu havia usado e abriu a boca novamente. Bem, talvez Park Mi-jin. Acho que ela ficará responsável pela região noroeste. Isso. Originalmente. Sim, foi decidido que. Quer dizer, você estaria no comando, mas você tem muitos problemas para se preocupar. Talvez o vice-mestre da guilda esteja cuidando da sua saúde. Ele pode ter pensado que isso poderia consumir muito poder mágico. Pode ser fisicamente difícil cuidar de tudo sozinho. Você está indo bem. Você está indo muito bem. A habilidade criativa de prescrever remédios imediatamente quando ela está prestes a explodir foi surpreendente até para mim. Parecia que eu estava presenciando ela controlando habilmente uma locomotiva desgovernada chamada Jungayan. Mesmo que o palco fosse um penhasco, não seria estranho expressá-lo como um divino. É meio que como entrar em uma zona. Isso não é pensar e falar. Essas eram as frases que seus instintos de sobrevivência soltavam por conta própria. Você acha mesmo? Sim, mas... Sim, acho que você precisa tomar um pouco de cuidado. É claro. Não significa nada mais para o mestre da vice-guilda, mas... Não sabemos o que Mi-jin pensa dele. Ela pode não estar aceitando favores comuns como favores. E como o título de gênio está associado, o vice-mestre da guilda pode estar prestando muita atenção. Ele cuida muito bem de pessoas talentosas, certo? Aquele mago chamado Park Mi-jin pode ter chamado sua atenção por acaso. Seria melhor ter matá-la. Se eu encontrá-la. Se eu encontrar e matá-la, ela ainda vai ser mais fraca que eu, né? Eu posso me livrar dela. Não, você não pode matá-la. Ela não poderia matar alguém que nem sequer existia, gerando uma missão forçada de grau comum. Você tem que impedi-la. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansora. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O jogador Ansora não receberá nenhum. Vamos matá-la. Sim, deveria. Isso deveria acabar com tudo, certo? Certo. Você. Não dá pra matá-la. Se você matá-la, o vice-mestre da guilda certamente vai perceber. Então, sim, por favor, não a mate. Se você matá-la, ele pode ficar bravo. Por favor, não pense assim. Aguenta firme, Sora. Seja forte. Você pode só. O vice-mestre da guilda sabe. Sim, você pode contar para ele. Prove você mesmo. Sim, como se eu tivesse provado minha pureza antes. Não. Não é a prova de pureza. Você não pode provar assim. Não é a prova de pureza. Deixe-me reformular. Provar para ele que não precisa de outro bruxo. Certifique-se de que ele não precise de mais talento. Não, você não pode deixar ele esquecer disso. Se você provar que é forte o suficiente e que ele não precisa da ajuda do Park Mi-jin e de ninguém, ele não voltaria para você? Claro, pode ser um pouco difícil agora, mas... Você é Jungayan. Você pode ficar mais forte aqui, certo? Certo. Sim. Você pode ter um pouco mais de autoestima porque Jungayan é fofa o suficiente, bonita e capaz. O mestre da vice-guilda já está apaixonado. Ele até te manda várias mensagens assim. Micrômetro. Mesmo durante a agenda cheia dele, ele está sempre pensando em você. Sim, mas... E se Mi-jin ficar mais forte? E mesmo que ela tenha. Quão mais forte ela pode ser? Por mais que ela tente, ela não vai conseguir te alcançar porque Jungayan é um gênio. Você é especial. Você acha? Sim, eu sei. É isso. O rosto de Ansora, respirando fundo, estava pálido. Ela foi totalmente atingida por aura mortal várias vezes, então entendi o motivo. Eu também estava com os olhos tremendo enquanto assistia a uma luta que fazia minha mão suar. O confronto foi entre quem queria explodir e quem tentou cortar o pavio. A princípio, parecia que a vitória de Ansora estava declarada, mas fiquei curioso se ela sabia que não podia baixar a guarda. Ela só havia passado pela primeira crise. Ela talvez tenha pensado que acalmar um Jungayan explosivo enquanto estudava depois era o verdadeiro começo da batalha. Mesmo estando ansioso, senti que podia confiar nela ao ver seu rosto firme. Mesmo com dificuldade para respirar, a forma como cuidava dela era realmente a aparência da verdadeira heroína. Bastava dizer que Ansora estava salvando o continente.
Eu realmente me perguntei se seria bom dar a ela um prêmio de mérito depois que tudo acabasse. É o quanto um herói autossacrificante pode mostrar. Você é um herói. Seja forte. Você é um herói. Eu acho. É melhor começar a estudar hoje. Vou te ajudar no máximo que puder. E vou tentar dizer. O vice-mestre da guilda sobre isso. De um jeito bom. Hugh, obrigado. Obrigado, Sora. Não há de quê. Sempre me sinto honrado em estar com você. A conversa acalorada terminou com Jungaian, que não tinha bom contato físico com os outros, abraçando levemente Ansora. Claro, Ansora, que ficou surpresa, parecia um sapo amarrado a uma cobra, mas parecia muito feliz. Era como se ela estivesse agradecendo alguém e rezando para que estivesse segura. Naquela cena, eu também não pude deixar de aplaudir. Eu ainda estava nervoso com isso, mas o importante era que Jungaian tinha ganho uma oportunidade de crescer, e de uma forma muito estável. Depois de acordar, tive que sorrir, sentindo como se tivesse resolvido uma das coisas que se acumularam. Ainda há muito a fazer. Tenho que resolver tudo o mais rápido e eficientemente possível. Eu tinha que organizar os assuntos internos e externos. Com isso esclarecido, devo cuidar da Guilda Azul e aprender sobre a situação geral do continente. A primeira coisa a fazer é ficar de olho em Aya e descobrir exatamente quantos dias restam. Abri a porta depois de organizar as coisas. Missão forçada de grau raro foi ativada. Crente Lei Keelong. Não, o Júnior Lei Keelong. Você acordou. 01, fiquei surpreso que uma missão tenha sido criada de repente. Como esperado, nosso Lei Keelong se adapta rapidamente. Ah, quero dizer. Você sabe que eu amo nosso crente Lei Keelong, né? 01, fiquei realmente surpreso que o Júnior Lei Keelong se adaptou tão rápido. Quem diria que ele usaria sua divindade criando uma missão dessas logo de cara? Talvez o sistema tenha respondido aos seus desejos. Não é fácil igualar imediatamente o comprimento de onda de alguém com o sistema. Fico pensando se o sistema atual também está acolhendo Lei Keelong por causa do seu coração pelo continente. Tudo o que você pode fazer agora é criar missões, mas talvez consiga fazer mais quando vier aqui. 01, você poderá ler pensamentos, entre outras coisas. O povo aqui está muito satisfeito com esse resultado. Ainda estamos no mesmo barco, né? O crente Lei Keelong. Estamos, né? Estamos mantendo o mesmo estoque, certo? Vender e comprar juntos. Ao mesmo tempo. Eu também quero fazer isso. 01, mudando de assunto. Só me diga qual é a situação agora. Porra, isso é mesmo por sua causa. 01, isso não é por sua causa, né? 01, estou perguntando se é por causa de vocês. Benignore, quer dizer, isso não está correto em si. Não tivemos influência naquele incidente, mas a rachadura se abriu. Ainda está sendo investigado aqui. Então, estamos fazendo o nosso melhor lá de cima. Estou correndo de várias formas porque quero conseguir ajuda o máximo possível. Enfim, nós não somos a causa. Inevitavelmente aconteceria de qualquer forma. Mesmo sendo nós, não podemos resistir às coisas que já foram decididas. Então não guarde demais rancor da gente. 01, quantos dias temos? Uma missão forçada de grau raro foi ativada. 36 dias. 01, porra, uma missão de grau raro foi ativada. Crente Lei Keelong. Você consegue, né? Você também recebeu poder. Eu sei que você consegue. Você não vai me jogar fora, né? 01, uma missão de nível lendário foi ativada. Após 36 dias, por favor, proteja o continente comigo. Por favor. Por favor, proteja-o comigo. 01, recompensa, amor da deusa. Não continue consumindo divindade, porra. Pare de criar missões lendárias ou coisas assim. Regressor Instruction capítulo 654. Espero que você se reconcilie. Uma missão de grau raro foi ativada. Proteja o continente após 36 dias e aceite o pedido de desculpas de Benignore. 01, recompensa, jantar de amor feito pela deusa. Eu não quero, porra. Eu entendi porque ela tinha falido. Eu não entendia porque a missão que ela podia criar como grau comum foi enviada como grau raro. Ela provavelmente não estabeleceu quanto deveria gastar quando uma certa quantia divina chegava. Pensei nos gastos de Benignore por um tempo, mas fui forçado a prestar mais atenção às suas palavras do que aos seus hábitos de gastar dinheiro. 36 dias. 36 dias. Não foi muito tempo.
Eu só conseguia ver isso como uma agenda apertada. Embora eu tivesse superado o projeto de despertar de Jungaian em segurança, não pude deixar de pensar se Ansura o resolveu sem poupar a si mesma. Será que o Jungaian, da segunda rodada, poderia superar o Jungaian da primeira rodada em apenas 36 dias? Isso foi meio difícil. Não seria melhor mobilizar Ansura também? Não. É uma ideia louca. É assim que Jungaian explode. Até então, eu estava fazendo coisas inimagináveis e loucas, então é difícil prever como Jungaian, sem seu inibidor, reagiria. Ansura tem que estar lá custe o que custar. O inibidor de Jungaian precisava permanecer em sua posição atual. Tentei usar a cabeça rapidamente, mas não achei que seria tão ruim assistir por mais 5 a 10 dias. Se ela fosse explodir, seria mais eficaz explodir 1 ou 2 dias antes. Assim, ela poderia liberar seu ressentimento contra o mago fictício para os demônios parecidos com pombos. Eu talvez tivesse que enfrentar Jungaian antes do lixo anjo se ela explodisse prematuramente, crente Lei Qilong. Você não vai me abandonar, né? Certo? 01, porra, por favor, para de falar, Benignore. Estou usando a cabeça. Além disso, também havia um problema no posicionamento das tropas. Embora Lei Ji tivesse elaborado as diretrizes, era um tema sensível, e eu certamente aumentaria meu Lei Qilong parecia um ditador, mas na verdade não era. Ele tendia a equilibrar os interesses de cada grupo armado e, embora às vezes fosse coercitivo, ouvia várias opiniões. A morte não foi a única palavra de um ditador que disse, faça isso, faça aquilo. Levaria mais de uma semana só para harmonizar e lutar com opiniões uma a uma. Eu queria que Rafael pudesse acordar em 36 dias, mas mesmo assim, não sabia se aquele desgraçado conseguiria lutar direito. Não importava o quão rápida fosse sua recuperação, já seria um milagre acordar meio curado. Eu realmente queria trazer a bruxa genial não identificada Park Mi-jin para bloquear a região noroeste, se ela realmente existisse, e eu não sabia quantos anjos tinham sido feitos. Foi uma boa notícia poder dar divindade principalmente aos nomeados, mas ainda estávamos com falta de suprimentos. Mesmo que a qualidade piorasse, independentemente de ser melhor preencher as lacunas com números de qualidade, eu tinha que escolher uma das duas. Se não houver outra escolha, eu realmente preciso cortar o relacionamento. Eu me perguntei se haveria mais tempo do que apenas um mês, mas pelo que aprendi, não pude deixar de sentir que a vela estava queimando dos dois lados. Eu nem sabia como resolver o problema do Xuejin e do Kim Sung. Poderia parecer um conflito menor, mas Xuejin não era um dos poucos vanguardistas que podiam ajudar Kim Sung. Do meu ponto de vista, como eu não queria tolerar nem um pouco de variáveis, não parecia bom que Kim Sung tentasse afastá-la. Claro, se alguém quisesse classificar por prioridade, poderia classificar essa situação no nível inferior. Não seria melhor cuidar disso depois, quando eu tiver tempo? Talvez depois que eu terminar todo o trabalho. Sim, acho que seria melhor fazer isso. Não parecia tão bom que uma terceira pessoa continuasse se envolvendo nos casos de amor e relacionamentos de outras pessoas, e acima de tudo, a situação atual não era urgente. Poderia ser um momento doloroso para Xuejin, mas parecia sensato adiar o projeto Kim Sung X Xuejin por enquanto. O problema era que seu rosto começou a aparecer à distância. Como esperado, quando andei mais rápido do que antes, vi a expressão de pena de Xuejin e Lei Ji a confortando. Você gozou muito rápido, né? Irmã, não me critique. Tenho trabalhado. Também estou tendo dificuldades do meu jeito. Vice-mestre da guilda. Ah. Yejin. Fico feliz que você tenha acordado. Yejin. Você está se sentindo melhor? Sim, estou bem. Estou bem. Claro, a voz que ouvi não parecia estar nada bem. Ela parecia sentir mais dor do que eu, apesar da minha cabeça doer como se fosse explodir e de ter uma aparência que parecia que eu carregava todas as preocupações do mundo. Por algum motivo, me senti culpado. Diferente do habitual, senti pena ao olhar para Xuejin. Talvez a divindade que preencheu meu corpo estivesse estimulando algumas simpatias que permaneciam. Honestamente, não foi minha culpa, mas ela ainda parecia lamentável. Não era essa a emoção básica que todo mundo tinha. Ela fingia estar bem, mas o clima em si estava muito sombrio. Desculpa, Yejin. Eu realmente estava tentando consertar isso. Senti que estava ficando sem tempo. Você consegue entender? Somos amigos.
Dizem que só restam 36 dias. Preciso resolver outras coisas primeiro, e a reunião de hoje pode demorar bastante. Há muitas coisas para fazer. Você não precisa se preocupar comigo, vice-mestre da guilda. Só posso me gabar do meu corpo forte. Só isso. Por que está dizendo assim, Yejin? Você é alto, e sua pele é tão bonita. Você também é incrível em lidar com assuntos administrativos. A Guilda Azul não funcionaria sem Yejin. Você também é bom no xadrez. Ontem, perdi muito. O quê? Você jogou xadrez com ela ontem? Yejin, como você pôde me deixar ir jogar xadrez com a Ji? Obrigado pelo elogio. Não estou só dizendo. Você não acha? Não me pergunte, Ji. É um pouco estranho olhar para o rosto de Xuejin agora. Mas a pele dela é bonita. Eu admito. Enquanto murmurava diante da pergunta de Lei Ji e virava a cabeça, fiquei preocupado com o que podia ver nas pupilas de Xuejin. Ela está morta por dentro. Na verdade, se eu pensar do ponto de vista de Xuejin, poderia ser considerado uma situação extrema. Sua amiga não só tinha perda de memória, como quase morreu após ser sequestrada, e ela tentou ao máximo manter o segredo dela, mas isso acabou sendo revelado. Para piorar, ela conquistou a hostilidade do cara de quem gostava em troca de manter o segredo. Como ela poderia estar bem nesse cenário? Mesmo olhando dessa forma, ainda era difícil entender o quão complexas eram as emoções que ela poderia estar sentindo. Ela provavelmente não sabia que Kim Un-sung se transformou em Duo Un-sung, o que significava que ficaria mais chocada com o comportamento dele. Ela está passando por sentimentos de adolescente agora. Você precisa entender. Eu queria dizer isso. No entanto, foi Xuejin quem abriu a boca primeiro. Desculpe, vice-mestre da guilda. Desculpa. Eu não consegui guardar o segredo. Como resultado. Não, Yejin. Pare com isso. Realmente. Por que você está arrependido? Não fique me fazendo sentir pena. Não foi você quem contou para ele. Por que você está tentando assumir a responsabilidade? Não, você não fez nada de errado. Não, a culpa é minha. Fui eu que contou a Rafael em primeiro lugar, e fui eu quem causou tudo isso. Não precisa pedir desculpas entre amigos. Tecnicamente, só algumas pessoas, incluindo Un-sung, sabem disso, então não há diferença em relação a antes. Você não precisa se culpar assim. E, compreensivelmente, não havia nada que Yejin pudesse fazer na época. Ainda assim. Não, o que há com você? Me fazendo sentir pena. Por favor, não me faça sentir culpado. De qualquer forma, não vou me mover. Você está se sentindo melhor? Estou bem, mas você não pode se preocupar comigo agora. Fico feliz que não haja outros efeitos colaterais. Você está esfaqueando demais na minha consciência. Já fazia um tempo que minha consciência não era tão danificada assim. Não importava se alguém cuspia um pouco de ressentimento ou agia friamente, mas o jeito que ela se preocupava comigo de todo o coração fazia meu coração ressoar. Devo tirar esse por um dia. Achei que não seria um problema mesmo. Me perguntei se conseguiria um tempo para cuidar do trabalho de Xuejin se conseguisse um pouco de tempo pessoal. Eu só precisava fazer uma pausa entre esses tempos. Se Yejin mantivesse esse estado atual, como mencionado antes, eu não estaria em apuros. Não deveria continuar racionalizando. Eu realmente não tenho tempo. Fiquei realmente surpreso. Ainda assim, te ver de uma forma tão saudável, fico aliviado. Eu não podia me dar ao luxo de pensar em mais nada. Peço sinceras desculpas por não ter cumprido minha missão corretamente. Desculpa. Não abaixe a cabeça, ei. Não, por que você está abaixando a cabeça? Tudo deu certo. Agora tudo o que você precisa fazer é esquecer tudo e começar com a mente fresca. Tenho vergonha de dizer que você está tão preocupado. Mas eu realmente quero pedir desculpas. Acho que há tantas coisas pelas quais pedir desculpas. Você está chorando? Não. Yejin, não chore. Eu tinha que pensar que ela era de verdade. Senti que entendia porque o lixo mascarado na primeira rodada não a odiava. Eu sabia que não deveria pensar nisso, mas comecei a lembrar de Xuejin na masmorra. A forma como ela abandonou suas armas, dizendo para tomá-la como refém, pedindo a libertação do mestre da vice-guilda, abalou as emoções de Lei Qiong a ponto de não bastar dizer que era avassalador. Isso até me fez lembrar do Parque de Okegu.
As lágrimas nos olhos de Xuejin não eram lágrimas de crocodilo, mas lágrimas que realmente expressavam sua simpatia por mim. Eu não sabia se ela sabia que eu estava confortável, mas parecia achar que eu tinha passado por todo tipo de dificuldade. Porra, me faz sentir ainda mais triste. No fim, tive que assentir devagar. Deveria tirar um dia de folga. Também era um assunto a ser resolvido, de qualquer forma. Yejin. Na verdade, ouvi dizer que o Unsung disse umas coisas bem duras com você dessa vez. Não é algo para você se importar. Consigo entender perfeitamente a posição do mestre da guilda. Estou falando dessa parte, mas parece que é algo que Yejin entendeu errado. Na verdade, parece que Unsung era um pouco sensível. Sinto que a personalidade dele mudou um pouco por várias coisas. Não sei exatamente o que você ouviu, mas ele provavelmente não sentiu exatamente isso. Ele está meio escurecido agora. Tenho certeza de que as palavras que ele disse para você não são realmente verdadeiras. Na verdade, a teoria de Lei Qiyong não era muito confiável, mas o rosto de Xuejin começou a mostrar sinais de iluminação. Ela era como uma vela iluminando um quarto escuro. Depois te conto mais sobre isso. Vou ajudar vocês dois a se reconciliarem. Não, você está ocupado. Já que estamos em uma situação perigosa, não há necessidade de trabalhar em coisas inúteis à toa. Vice-mestre da guilda. Estou bem. Ela disse que estava bem, mas parecia estar ansiosa por isso. Ela não conseguia esconder sua emoção. Yejin, vou deixar você ter o final com Kim Sung, de verdade. Eu não sabia exatamente quando seria, mas achei que precisava impulsionar o relacionamento deles de verdade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.